Amigos, nós vamos para o último seminário. Pedir para colocar, por favor, coloca para a gente aí, Magno, pastor Magno, por favor. A gente vai para o último seminário desse encontro. Repetindo o que foi dito aqui pelo pastor Jeú, o nosso incentivo é que vocês trabalhem pelo menos 2 seminários. Preferencialmente que trabalhassem os 2 primeiros, que foram trabalhados aqui, os 2 que foram trabalhados pelo pastor Josanã. E eu gostei da ideia, pastor Jeú, de pegar os domingos e de repente trabalhar os seminários que ficaram sobrando, porque são muito bons. São conteúdos relevantes, profundos e extremamente espirituais. E esse seminário, amigos, acreditem, eu acho que ele é de extrema valia, de extrema importância para a igreja. Foi feito um estudo por um líder de mordomia da igreja a nível mundial, pastor Ben Matson. O estudo dele revelou que 70% das pessoas que não são fiéis dizimistas, elas são infiéis porque não controlam bem as suas finanças. Gastam mais do que ganham. E não é incomum a gente ouvir e ver por aí afora alguns dos nossos irmãos endividados. Entendam, a grande maioria está vivendo a miséria de uma vida de endividamento, porque não controla bem os seus recursos. A proposta desse seminário é levar que a gente pode sonhar e realizar, desde que isso seja feito com planejamento. O seminário ele começa com a história desse cidadão aqui, ó. Vocês vão conhecer a história dele aí na revista. O nome dele é Jesus Silva da Fonseca. Ele mora na cidade de Macapá, no estado do Amapá. E o seu Jesus teve a grande alegria de ganhar na cena 2 milhões de reais. 2 milhões. Feliz da vida, feliz da vida, feliz da vida. Mas ele parece que é mágico, porque ele conseguiu gastar 2 milhões de reais em 6 meses. Gente, aí sabe. Aí sabe. Perguntado ali pela matéria do jornal onde ele gastou o dinheiro, ele disse que gastou em festas, em viagens. Disse que ele fretava aviões, colocava os amigos, nessa hora tem muitos, né? Enchia e saía viajando pelo Brasil afora. Uma dessas viagens ele realizou o sonho de conhecer uma famosa chamada Rita Cadillac. Eu falei, tem gosto para tudo, né? Pois é. Questionado sobre o sentimento que ele tinha agora depois de perder tudo, olha o que ele disse. Se ganhasse hoje, não faria mais isso. Investiria nos 3 filhos, uma quer ser médica, o outro enfermeiro e uma está no colégio. Não comprei carro, não comprei casa e nem as 3 fazendas. Mas aproveitei muito. Sabe o que ele faz agora? Ele vende os jogos, contando a história dele de que ele ganhou, só que ele não pode contar a parte que ele perdeu, né? Para ver se ele consegue ali o seu pão de cada dia. Sabe, amigos, a Bíblia faz um convite a cada um de nós, e vocês conhecem bem esse texto. Lucas capítulo 14, 28 diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Muitos dos nossos irmãos e irmãs estão vivendo dificuldades, não é porque eles não tenham, ou porque nem um pouco, é que não estão sabendo planejar um pouco ou muito que recebem. Eu gosto muito desse pensamento, desse cientista Thomas Edison, que diz: boa sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o quê? Planejamento. O seu Jesus encontrou ali a sorte, teve uma oportunidade que sem planejamento fez com que ele perdesse tudo. Ele perdesse tudo. Precisamos ajudar a igreja a entender que planejamento faz parte da vida de todos nós. Você está aqui hoje, você está aqui porque se planejou. Você planejou a roupa que ia usar, como viria, quem cuidaria das suas atividades lá na igreja, quem de repente daria o almoço para sua família, quem de repente estaria administrando os detalhes lá da igreja onde você lidera. Tem planejamento. Esse evento não aconteceu do nada. O pastor Jeú não sentou um dia e falou assim: eu vou fazer um encontro com as EDMCs. Não, planejou. Como ele comentava, a agenda do pastor Josanã foi agendada. Tudo requer planejamento. A vida é feita de planejamento. E você sabe que o planejamento, isso é algo que a gente vai tentar passar para os nossos membros, ele é desenvolvido ali em 3 importantes áreas. Em 3 importantes áreas.
ele é o planejamento de curto, médio e longo prazo. O planejamento que é feito a curto prazo é aquele que você tem no dia a dia. Envolve roupas, compra de roupas, móveis, poupancinha ali para umas férias, o orçamento mensal para as despesas mensais, luz, telefone. Esse é o orçamento que a gente tem que fazer, ou planejamento de curto prazo. O planejamento de médio prazo, que gera em torno ali de 2 a 5 anos, ele visa alcançar alguns outros objetivos. Um carro, a reforma de uma casa, quem sabe uma viagem. E o planejamento de longo prazo, ele é superior a 5 anos. Envolve ali a compra de uma casa própria, a faculdade de um filho, uma aposentadoria. Porém, todos nós temos que parar um momento e dizer: preciso fazer um planejamento, organizar a minha vida para o futuro. O seminário, ele lembra que quando você faz um planejamento, é importante você fazer essas 3 perguntas: onde estou, onde quero chegar e o que eu farei para que isso aconteça. Então você tem que pensar: onde eu estou aqui hoje? Bom, eu quero ter uma casa própria. Beleza. Hoje eu não tenho, o objetivo é ter uma. E o que eu vou fazer para conseguir essa casa? Aí tem que pensar. O trabalho que eu tenho hoje me permite recursos para ter uma casa própria? Será que eu vou ter que conseguir um outro trabalho? Será que eu vou ter que mudar de profissão para poder ter, quem sabe, uma renda maior? Mas é um planejamento. Planejar para que de alguma forma a gente possa alcançar. E o planejamento envolve as finanças, né? Porque tudo passa pelo dinheiro, amigos. Tudo envolve o quê? Envolve dinheiro. Quando a gente fala de dinheiro, o orçamento, ele é fundamental. O orçamento, ele é fundamental. E como a gente faz um orçamento? Primeiro a gente tem que saber, amigos, onde a gente quer chegar. Se a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente não pode ter um orçamento equilibrado. Isso aqui, amigos, é um orçamento básico. E a revista apresenta um modelo muito simples de orçamento. Vocês vão encontrar aí sites, revistas, livros com vários modelos de orçamento. Vários. Mas eu quero lembrar-vos que o orçamento tem que ser apresentado como algo simples, que todos podem fazer. Esse aqui, vocês perceberam, menciona ali as entradas ou as receitas, algumas saídas, e o orçamento sempre precisa contar com algo que possa ser uma reserva, uma poupança. Todo orçamento ele tem que contemplar entrada, despesas e o que eu vou guardar. E essa poupança pode ser para se utilizar em uma emergência, a longo prazo, a curto prazo, mas todo orçamento deve ser feito para que todas essas características possam ser contempladas. Amigos, tudo envolve orçamento. Para vocês terem uma ideia, o nosso tesoureiro aqui, o pastor Jander, daqui a alguns dias, eu acredito que ele pelo mês de agosto, setembro, você começa a trabalhar no orçamento ano que vem, né? Sim. Já está uns 60%. Já tá feito. Para vocês terem uma ideia, esse evento aqui, ele foi planejado financeiramente falando no ano passado. Sabiam disso? Esse evento, ele foi orçado no ano passado. Hoje eles estão sentando, o tesoureiro, e logo logo ele vai apresentar isso a uma comissão e vai orçar um planejamento pensando no ano que vem. A tua igreja, a gente espera que ela trabalhe com orçamento, onde ali nós temos divididas as despesas, e ali a gente tem dividido para cada departamento um valor, para que todos de alguma forma possam ser o quê? Assistidos. O problema, amigos, é que muitos dos nossos irmãos não entendem isso. Olhem para mim, por favor. Nós entendemos que o dízimo pertence ao nosso Deus, a oferta é dele, mas o que sobra continua sendo de quem? De Deus. Sabe qual é o grande problema de muitos dos nossos irmãos? E escrevam o que eu estou lhe falando. Tem muito irmão fiel dizimista, tem muito irmão pactuante, que tem desonrado a Deus com seus recursos. E você fala: como assim, pastor? Tem muito irmão, creia no que eu estou lhe falando, que está sendo fiel nos dízimos, são pactuantes, mas ainda assim estão desonrando a Deus com seus recursos. Sabe por quê? Porque a outra parte, a que sobra, ele se esquece que continua sendo de Deus e a utiliza de forma desordenada, desorganizada. E isso é uma desonra para o nome do nosso Deus. Eu fui pastor, amigos, de cidades do interior, de igrejas grandes do interior. E olha, não tem coisa pior quando temos irmãos que devem à praça, e isso traz um tremendo opróbrio para a igreja, um testemunho negativo. Não foi uma, não foi duas, não foram três, foram várias as vezes
que nós não conseguimos alcançar famílias de algumas cidades por conta do mau testemunho financeiro de alguns dos nossos irmãos. Isso é desonrar o nome do nosso Deus. Nós precisamos ajudar a nossa igreja a entender que tudo é dele. Como eu utilizo esses recursos, como eu aplico esses recursos, como eu administro esses recursos, eu estou ou não honrando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Eu nunca vou me esquecer uma família de líderes. Ela era funcionária do GDF, pastor. Se eu moro lá em Brasília, sabe que quem trabalha ali não ganha pouco. E eu era pastor ali de uma igreja na fronteira com o Distrito Federal. Era Minas Gerais, mas fronteira com o Distrito Federal. E eles deveriam viver uma vida de reis, porque ganhavam os altos salários que se pagavam em Brasília, mas o custo de vida do lado de cá era muito baixo. Mas amigos, viviam apertados. O esposo não é ainda, né? Construtor civil. Estava naquele momento do boom da construção civil e os dois ganhavam muito bem. Mas viviam uma desordem financeira. Não foram poucas as vezes que eu precisei sentar com eles para conversar sobre a fidelidade dos dízimos e das ofertas. E o problema não era porque não tinham, não era falta de fé, não era porque eles não acreditassem nessa doutrina, nessa crença. O problema deles é que gastavam mais do que ganhavam. A casa não conseguiam terminar, o carro velho. Eu disse: o que está acontecendo, gente? Eles começaram a me comentar a rotina deles. Para começar, todos os dias as compras feitas em uma padaria do bairro. Gente, padaria de bairro é para comprar pão e olhe lá. Porque eles botam o dedo no teu olho e dá gira assim, ó. 1 litro de leite é 6, 7 conto. Ou eu estou falando uma mentira? Toda semana. E eles não é que pagavam na hora. Eles faziam a compra e deixavam lá para pagar no final do mês. E quando chegava no final do mês... Ah, meu amigão. O proprietário não vai ter dó, não vai ter pena. E eu comecei a orientá-los. Eles me deram liberdade e eu tentei de alguma forma ajudá-los. Eu fico feliz quando eles me encontram, me agradecem e graças a Deus organizaram a vida deles e entenderam que glorificamos a Deus com os nossos dízimos, com as ofertas, mas o que sobra continua sendo dele. E ele espera que possamos glorificá-lo com a parte que teoricamente sobrou, mas continua sendo dele. Continua sendo dele. Eu quero terminar lembrando para vocês algumas verdades e mitos. Isso tem que ficar muito claro na mente dos nossos irmãos, para você que vai trabalhar esse seminário. O primeiro é que você pode chegar lá. Isso é uma verdade. Você pode conseguir fazer isso. Se eu estou falando nessa tarde para alguém que está vivendo um inferno por conta do endividamento, amigo, mude a sua vida hoje. De repente seu casamento está sofrendo as consequências disso. Segundo estudos, a maior parte das desavenças conjugais tem como base a vida financeira. Segundo os estudos. Se você está vivendo um inferno em sua vida econômica, por favor, volta atrás. Você pode corrigir isso de alguma forma, é possível. Uma outra verdade: você vai errar no planejamento. É natural. Você vai errar, mas não desista. Não desista. Você é capaz de fazer isso. Nunca é tarde demais para começar. Pastor, já tentei, caí. Persista. Persista. Outra grande verdade: seja rigoroso no orçamento mensal. Seja rigoroso no orçamento mensal. E por último, controle as pequenas despesas. Porque acreditem, o que muitas das vezes tem levado alguns à derrocada não são as grandes, são as pequenas. Isso é bíblico, né? São as pequenas as raposinhas. Olha o conselho profético. Olha o que Ellen White diz: não gasteis vossos centavos e cruzeiros na aquisição de coisas desnecessárias. Podeis pensar que essas pequenas importâncias não representarão muito, mas essas inúmeras somas pequenas se provarão um grande todo. Ela continua: as importâncias gastas diariamente em coisas desnecessárias com o pensamento são somente uns trocados, são apenas alguns centavos, parecem pequenas, mas multiplicai-as pelos dias do ano e com o passar do tempo as colunas de números
parecerão quase inacreditáveis. São as pequenas raposinhas, amigos. Pequenos gastos, pequeninas concessões. E quando você vê, quando você espera, cadê? Quantos aqui já precisaram de umas moedinhas e não conseguiam? Alguns dias atrás eu passei um aperto no pedágio. Eu estou vindo do interior, gente. E eu num pedágio faltou, pastor. Graças a Deus, o pessoal começou a buzinar lá de trás, eu desesperado, o que eu vou fazer? Faltava, uma filha do Senhor veio e completou. Falei, ô minha irmã, muito obrigado. Dei para um livro missionário, disse obrigado. Moedinha, gente. E o credor, ele não quer saber se falta pouco ou muito, não. Ele tem que ter tudo. Moedinhas. Aquelas que às vezes a gente não dá muita atenção, mas fazem falta. Alguns mitos que a gente precisa entender. Você ganha muito pouco, para que você vai planejar? Amigo, pouco ou muito? Planeje, faça orçamento. Outro mito, se você errar o planejamento, tudo estará perdido. Claro que não. Errou, corrija. Corrija. Terceiro mito, isso é só para os outros, para o amigo, para o chefe, não para mim. Isso é para todo mundo. Todo mundo é chamado, ganhando muito, ganhando pouco, a viver uma vida financeira equilibrada. E por último, os estouros no orçamento mensal sempre são culpa da outra pessoa, né? Sempre é o outro, sempre é o outro. Assuma a sua responsabilidade. Se você é um pai de família, de repente você é o esteio da casa, se você de repente, querida, é quem sustenta, sustente ali isso, dizendo, opa, eu preciso tomar uma tendência, eu preciso tomar uma atitude e cuidar desses recursos. E termino com esse conselho profético, onde a senhora White diz, aqueles cujas mãos estão abertas para responder aos apelos por meios, para o sustento da causa de Deus e para aliviar aos sofredores e necessitados, não são os frouxos, relapsos e morosos na condução de seus negócios. Forte, hein, gente? O texto é forte. São sempre cuidadosos em manter os gastos dentro do quê? Do orçamento. São econômicos por princípio. Consideram seu dever economizar de maneira que possam ter alguma coisa para dar. A igreja precisa dessa mensagem, amigos. Os púlpitos precisam dessa mensagem. Ajudarmos os nossos irmãos que estão, infelizmente, prisioneiros, infelizes, por conta de uma vida desregrada do cuidado dos seus recursos. Você quer apoiar esses irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Querido Pai, esse é o último seminário desse encontro. Esperamos que cada membro de nossas EDMCs que aqui estiveram possam nesse momento começar a sonhar em como se tornarem um canal de bênçãos, para que através dessas orientações inspiradas, nossa igreja possa ser uma igreja melhor. Esse assunto financeiro ele é muito delicado, Pai, o Senhor o sabe. Mas somos conscientes de que precisamos ser alertados e também alertar aqueles que estão ao nosso derredor. Por isso, inspira-nos, motiva-nos. Dê-nos, Senhor Deus, em primeiro lugar, a habilidade para que possamos cuidar dos nossos, para ensinar que os outros também cuidem dos seus. Para que, como uma igreja fiel, que administra bem os seus recursos, possamos preparar um povo para o céu. Pedimos que o Senhor continue abençoando esse evento e te agradecemos pelas bênçãos recebidas até agora. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém.